estas paisagens tornaram-se de tal maneira habituais no nosso cotidiano, ficamos inertes em relação a este gravíssimo caso, que são as nossas ruínas. Na maior parte dos casos, passamos por cima, demolimos para fazer mais uma marracho. Num espaço tão bonito e tão feliz, neste momento impera aqui a tristeza. Ora, viva, muito bom dia. Bom dia. Se quiser que eu esclareça em alguma questão, estou à sua inteira disposição. O senhor é o autor destas fotos? Sou o autor destas fotos, é verdade. Prazer, Pedro Mourinho. Gastão de Brito e Silva, para os amigos sou Gastão. Antes de mais, deixe-me dar-lhe os parabéns, porque é de facto um trabalho magnífico, imagens muito bonitas sobre algo que está num estado muito feio, não é? Mas essencialmente, além da beleza gráfica ou não que nós possamos achar que estas imagens têm outra beleza, que é precisamente a nossa história, as nossas recordações e, acima de tudo, grandíssimas lições de vida que daqui poderemos tirar. Ó Cristão, nesta exposição, enfim, temos o país quase todo, não é? Digamos que há uma estatística que é o censo de 2001 que apontava para 350 mil ruínas em Portugal. Portanto, Cristão, o início da sua atividade enquanto fotógrafo de ruínas, de sítios abandonados, começou aqui, foi? Começou aqui duas vezes, e é engraçado. Aqui é o mosteiro de Nossa Senhora de Seiça. O convento de Seiça, perto da Figueira da Foz. É curioso que eu vinha da tropa, tinha eu 20 anos, numa automotora pela linha do Oeste, e num daqueles apiadeiros no meio de Ninhuros, dou com este rocambolesco cenário. Era uma igreja com uma volumetria descomunal, uma fachada linda, maneirista, e com uma chaminé industrial e árvores no telhado. E como é que uma pessoa vive de ruinologia? De ruinologia com esforço, com muita dedicação e muito amor à camisola. De onde é que vem o seu dinheiro? De onde é que ele vem? Olha, eu com a ajuda da minha mulher, com alguns trabalhos que eu ainda vou fazendo de vez em quando. Como a pessoa vai vendo estas fotografias e chega aqui, por exemplo esta, a Igreja Conde de Tentugal, e fica impressionada com aquilo que vê, que é como é que isto se encontra, como é que chegou a este estado? Há um fenómeno que, ao fim e ao cabo, acaba por acelerar qualquer país e acaba por ser o lubrificante do motor de qualquer nação, que é o patriotismo. Se nós visitarmos um país como Itália, França, Espanha, por aí fora, patriótico. Patriótico, não há incentivos mas desde sempre. De maneira que hoje em dia o que interessa é a construção nova, na maior parte dos casos, passamos por cima, demolimos para fazer mais uma marracho. Ó Gastão, proponho então que façamos uma viagem já fora daqui do Parlamento e que comecemos por este local que lhe chama a Quinta da Graça, é o nome original, chama-lhe a Quinta da Desgraça. É verdade. Fica aqui muito perto. Foi desgraçada, realmente, olha, sobretudo esta grande calamidade deve-se a um incêndio que aconteceu em 1993. Então vamos até lá. Vamos até lá, e há outras histórias que eu lá lhe contarei. Gastão, é fácil perceber porque é que lhe chama a Quinta da Desgraça. Que sítio era este? Isto era a Quinta da Graça, precisamente. Que hoje em dia é gerido pela Universidade de Lisboa, aqui a Faculdade de Motricidade Humana, que fica mesmo em frente. Estamos no Jamor, e no meio deste cenário, que é um cenário académico / desportivo, surge um palácio em ruínas. Dantesco porque foi consumida por um incêndio em 1993 e desde então nunca mais houve verbas para o reabilitar. Agora, tudo aquilo que se passou antes de 1893, quanto a mim pelo menos que o estudei, são meras especulações. Por exemplo, fala-se que houve um armador no século XVIII que o erigiu sobre um convento graciano, daí Quinta da Graça. Acontece que, olhando para as pedras também falam, não é? Vê-se bem que a traça deste edifício não é do século XVIII. O século XVIII teria sido barroco, neoclássico, pombalino, e isto é romântico. Portanto, existe uma falta de informação sobre este sítio. Ó Gastão, nós estamos muito perto da marginal que liga Lisboa a Cascais, e há um sítio onde eu costumo passar que me deixa, enfim, intrigado, que eu penso que era um restaurante, não é? Uma casa de salão chá, mais precisamente, exatamente. Vamos até lá. Vamos até lá.
em cima da estrada marginal, mesmo na primeira linha de Margas, estamos num local, e eu lembro-me, já passei por aqui inúmeras vezes, desde muito pequeno, e sempre vi isto assim, em ruínas. E o que é curioso é que foi de facto uma casa de chá construída quando foi o Estádio Nacional, a construção do Estádio Nacional, e creio que foi um projeto que também nasceu morto, praticamente. Um sítio que arquitetonicamente é notável, ao mesmo tempo arquitetonicamente tem aqui um grandíssimo erro, que está construído em cima de uma linha d'água. Notam-se vestígios de que houve aqui pelo menos uma tentativa engraçado. De reerguer aqui qualquer projeto, não se percebe muito bem, provavelmente terá a ver com o projeto habitacional, porque ali à porta está um stand de vendas, ele próprio também já em ruínas, iriam, ou tanto quase. quanto ouvi dizer, iriam urbanizar este vale, que era a continuação da mesma asneira que fizeram aqui. Também o próprio local, por muito paradisíaco que nos possa parecer, é um bocado fora de mão. Temos que concordar, e na altura também não havia tantos carros. Mas neste dia em especial, o que vemos é dezenas de pessoas à porta, imagens da época, de facto, de um sítio que na altura foi pelo menos muito popular e continua a ser, para quem aqui passa todos os dias, certamente não pode ficar indiferente a um local como este. É que estas paisagens tornaram-se de tal maneira habituais no nosso cotidiano que ficamos inertes, passivos completamente em relação a este gravíssimo caso, que são as nossas ruínas, umas mais históricas do que outras. Esta, quer dizer, nunca nasceu aqui nenhum rei, nunca terá sido assinado nenhum tratado, porém faz parte da história do Estádio Nacional. Posso lhe dizer também, como obra de arquitetura, é traçado por um dos melhores arquitetos do Estado Novo, que foi Faria da Costa. Vamos a outro local? Vamos, com certeza. Vamos a outro local aqui muito perto da Marginal. Bora. Vamos, Gastão, bora. Ó Gastão, entrar nestes sítios às vezes é muito complicado. Vamos lá ver que surpresas nos este é o caso. Interior. Como é que se chama mesmo este sítio? Isto são as Cocheiras de Santo Jorge. Santo Jorge. No Estoril, é um edifício emblemático daqui da zona. Eu vivo aqui já há bastantes anos, aliás, e nunca vi isto a funcionar. Agora, como é que um edifício deste calibre, com esta traça, esta envergadura e nesta localidade, com esta localização, continua assim? Ó Gastão, eu presumo que isto já é pedaço de uma escultura aqui da fachada, que está a tapar um buraco. Nenhum pedaço parecido. É sempre muito arriscado entrar nestes sítios, ou seja, primeiro pelas pedras que se encontram no caminho, ou pelos caminhos difíceis, pelos pregos, pelos vidros, pelas pedras. Há três fatores que nos podem, pelo menos, três coisas que põem em causa a nossa integridade. Em primeiro lugar, são as derrocadas, evidentemente, se aquilo nos cair em cima, ou não podemos cair nós por ali abaixo. E há outro perigo que também enfrentamos, nunca sabemos quem é que lá está dentro. Oh amigo, então, com as pessoas conseguimos falar, com os cães nem sempre. Bom dia amigo, viva! Bom dia, pedimos desculpa por estar aqui a perturbar. Podemos entrar em sua casa? Como é que o senhor se chama? Francisco? Já cá vive há muito tempo, Francisco? Há 12 anos que vive aqui. É daqui do Estoril, daqui de perto? Era vendedor e entretanto fiquei... E atualmente não tem ocupação? Não. E vive do quê? Pronto, vivo de algumas esmolas dos meus amigos. Vou lá a mim, às vezes lá comer. Tem que idade o senhor? 64. Então a obra parou há 12 anos precisamente. O que é que pretendiam fazer aqui? Pretendiam fazer aqui uma... Era uma pastelaria, era um tipo de restaurante. Entretanto, depois ficou embargado. É um edifício que nunca chegou a ser utilizado. Era para ser uma cocheira de um palácio que iria ser construído aqui. Foi. E o palácio nunca foi construído? O palácio nunca foi Primeiro foi construída a garagem, digamos assim. Depois... Eu creio que chegou a ser utilizado nos anos 40 como garagem. Pois. E depois teve ouvi isso. Também a polícia da PID, era a PID. A PID viveu aqui? Sim, esteve aqui. Olha que engraçado. Tiveram ali os presos aqui, era as casas de banho ali. Agora estou curioso. Estamos sempre a descobrir coisas novas nestes sítios, não é? Estamos numa zona do país onde o metro quadrado é provavelmente dos mais caros. Dos mais caros, até da Europa ou do mundo, até, porque realmente descobri 2 sites onde vendem castelos no Loire em que se compra um castelo por 1 milhão de euros. E aqui uma moradia que custa 5 milhões pelo menos, e em ruínas. Como é que tropeça
nos seus abandonados, nas suas ruínas? Há várias maneiras. Em primeiro lugar, troco também muita informação e todos os dias me chegam e-mails a denunciar locais que de outra forma não daria com eles. Mas, sobretudo, antes de ir deslocar a algum lado, costumo ir ao Google Earth ver quem é que não tem telhado ou quem tem um jardim tipo matagal. Imagino que muitas das suas ruínas que têm encontrado pelo caminho, algumas delas pelo menos já tenham sido alvo de recuperações, de reabilitação, não é? Sim, algumas, com certeza. Muitas já foram demolidas também. Algumas vezes, pelo menos, fui a última pessoa lá a passar. E dou-lhe um exemplo gritante, que é a Fábrica das Devesas em Gaia, que esteve para ser Museu da Cerâmica. Foi a primeira grande fábrica de cerâmica da Península Ibérica. Era um banco de células estaminais de quase todos os prédios do Porto, arredores e, quiçá, do resto do mundo, porque eles também faziam muita exportação. E há relativamente pouco tempo foi demolido porque já não oferecia segurança. O que ainda é mais estúpido. Isto na medida em que, eu lembro-me de uma nota daquela senhora que disse: consegui que o meu filho deixasse roer as unhas. É cortaste as dentes, não partilhe os dentes. Pronto. E acabaram por demolir para aquilo não cair. É estúpido. Eu considero que uma fábrica acaba, por vezes, ter mais valor patrimonial que um palácio, na medida em que uma fábrica não só produziu e levou o nome do país além fronteiras na maior parte dos casos, como também é um banco de memórias coletivo. Muitas pessoas, ao longo de muitas gerações, ali trabalharam e gerou uma fortuna que um palácio nunca fez. Gastão, fotografia do início do século XX, muito antiga, aqui com as cocheiras. Era uma espécie de estação de serviço já da altura. Foi o início de um grande projeto de palácio que o Santo Jorge encomendou ao Joaquim Norte Júnior, o arquiteto, um dos melhores arquitetos que algum dia tivemos da Arte Nova, a escola francesa. E servia só para os cavalos dele? Ou... Nunca chegou a servir tanto quanto eu soube, na medida em que, entretanto, o Santo Jorge morreu e o projeto foi abandonado. O projeto não, previa só as cavalariças, as cocheiras. O projeto era o início do palácio. Depois haveria um palácio atrás, que do outro lado. Nunca chegou a acontecer. Esse palácio nunca chegou a ser construído. Ficou construída a garagem. Ficou construída a garagem. Ficou a casa por construir. Eu li há relativamente pouco tempo que os Cascais é o 6º sítio mais chique do mundo. Isso foi classificado por uma instituição americana tipo Forbes, que coloca Portugal no topo mundial, e Cascais mais concretamente no topo mundial dos sítios chiques. E como é que isso acontece no coração de um dos sítios mais chiques? Gastão, é quase uma ideia paradoxal, mas como é que se tiram imagens bonitas de sítios arruinados? Quer dizer, a beleza é constante entre cada local. Cabe-nos a nós poder interpretá-la ou dar-lhe talvez não digo só um ponto de vista, como também uma tonalidade, um sentimento. Este é um sítio muito bonito. Era a casa de pesca do Marquês de Pombal. Estamos no meio do Oeiras. O Marquês de Pombal, tanto quanto eu sei, quer dizer, há aqui um tanque onde ele encomendava os peixes quando vinha cá passar o fim de semana, os empregados iam apanhá-lo e ali na Ribeira da Laje, apanhavam aqui na Ribeira da Laje e ele depois... E depois também é um local que, não só pela história que transporta, como também pela sua beleza única e a sua função única. Eu nunca tinha visto uma casa de pesca de toda a natureza portuguesa, até europeia. Não me lembro de algum dia ter visto uma casa de pesca. Isto era um requinte real. A casa de pesca para vir pescar ao tanque. Exatamente, para vir pescar ao tanque. De maneira que, a parte de tudo isso, creio eu, que dentro deste ambiente barroco se pudessem fazer recriações históricas entre os bailes e os banquetes e a própria pescaria. Estou convencido que se tivesse aqui alguém vestido a marquês a convidar as pessoas a virem à pesca ao fim de semana, creio que se reuniam num instante uma quantidade de atividades engraçadas à volta desse mesmo evento e aí forma também não só de rentabilizar o espaço, como também captar verbas para que isto um dia seja bastante mais feliz. Porque num espaço tão bonito e tão feliz, neste momento impera aqui a tristeza.
A próxima reportagem especial de Abandonados vai para o ar daqui a 2 semanas, mas queremos ao mesmo tempo continuar a mostrar locais do país que os espectadores da SIC nos vão enviando. Fotografias, vídeos e testemunhos. O mail é abandonados@sic.pt. Sítios como estes que chegaram esta semana à SIC. Garantem os documentos que o convento de São Francisco, em Setúbal, foi construído em 1410, mas já não restam vestígios da fundação. Pertencia à Ordem dos Frades Menores e à província dos Algarves. Em 1755 é severamente atingido pelo terremoto. São feitas obras. Já no século XX é adaptado a quartel. Mais tarde, com a saída dos militares, fica devoluto. Em 1995 estava ocupado por famílias. Com a intervenção do primeiro-ministro da altura, António Guterres, 61 famílias são realojadas. Convento e terrenos são cedidos à Casa Pia de Lisboa. Hoje está tudo como se vê nas fotografias enviadas à SIC pelo espectador Gonçalo Rosa. Chegou a ser um dos mais importantes centros mineiros do norte de Portugal. O Braçal, a Malhada e o Coval da Mó são minas de onde se extraía chumbo. Chegaram a trabalhar neste complexo mineiro 742 operários, fazendo da empresa exploradora uma das maiores do distrito de Aveiro. Os trabalhos de exploração estão suspensos desde 1958. Histórias não faltarão da antiga escola secundária Dom Luís Castro em Tenões, Braga. Foi aí que estudou a espectadora Andreia Silva, que partilhou com a SIC a revolta que diz sentir ao ver o abandono a que está votado o edifício desativado desde 2007 pelo Ministério da Educação. Chegou a ser uma escola de referência na formação de técnicos ligados à área social. Já foi notícia na imprensa local devido ao estado de degradação a que chegou. A fábrica da Sociedade Industrial de Concentrados, antiga fábrica Santa Teresinha, está tão degradada que os moradores no centro da Azinhaga do Ribatejo têm medo que lhes caiam em cima da casa tijolos e telhas da chaminé da fábrica. O presidente da Câmara da Golgã disse ao jornal O Mirante que os técnicos municipais concluíram que os edifícios e a chaminé devem ser demolidos. É também de risco para a segurança pública que fala o espectador Paulo Selão, quando alerta para o estado em que está o Cineteatro de Alcácer do Sal. Já se adivinha o tanto que aqui se fez e viu no passado. Hoje restam memórias e um edifício degradado. Esteve para ser um hotel e depois um hospital privado, mas não foi nem uma coisa nem outra. A novela arrasta-se há mais de 30 anos. Começou com o abandono da obra de construção da unidade hoteleira de luxo. Já em 2009, o Tribunal de Vila Real penhorou o edifício do Hotel do Parque, apesar de, na altura, o presidente da Câmara de Vila Real garantir que o projeto ia avançar. Chegou mesmo a dizer: vão ter de engolir mais essa. Ainda em Vila Real e, para terminar, uma panificadora. Esta foi projetada pelo arquiteto Nadir Afonso em 1965. Destaca-se pela linha moderna para a época e pela localização perto da universidade. E hoje destaca-se também pelo abandono.